Então, na aula passada, nós tivemos atividade avaliativa, né? Espero que todo mundo tenha ido muito bem, tá? Ainda não peguei todas as atividades avaliativas, mas eu vou pegar entre hoje e amanhã, né? Entre amanhã e sexta, na verdade, e aí já começo a corrigir. Gente, vou tentar corrigir o mais rápido possível. Hoje nós iremos então falar sobre. Tá, achei que tinha pausado. Sobre o capítulo 7, certo? Acho que a gente já até começou a falar um pouco sobre ele, mas foi mais uma introdução, né? Então, vou compartilhar aqui os slides para vocês. O volume tá bom? Tá baixo? Tá bom, tá bom. Beleza. Vou compartilhar aqui. Nesse capítulo, nós vamos falar sobre 3 povos. Eu sei que é bastante coisa, por isso eu vou com bastante calma, tá? Eu vou tentar falar sobre um de cada vez. Os hebreus vai ser bem mais fácil, porque basicamente é a história judaica. Então, para nós que somos evangélicos, a gente acaba estudando bastante o judaísmo, né? Mesmo que indiretamente, porque é basicamente a história do Velho Testamento. Se você já leu alguma coisa do Velho Testamento, fala sobre a história dos hebreus. Tanto que a maioria das coisas de história que a gente pesquisa sobre o povo hebreu vem da própria Bíblia, tá? Do Velho Testamento. Então, vocês podem usar os seus conhecimentos do Velho Testamento para entender o povo hebreu, tá bom? Mas a gente vai começar com os fenícios. Na verdade, os hebreus também têm história de contato com os fenícios, certo? Quando eles vão para a Terra Prometida. Os fenícios moram nessa terra, né? E a gente vai começar pelos fenícios, tudo bem? Assim como os persas também, na verdade, já que depois que o povo judeu foi sequestrado lá, foi levado para a Babilônia. Se você já leu alguma coisa de Daniel, sabe que o povo judeu passou anos na Babilônia, certo? Depois começa o Império Persa e aí o Império Persa manda eles voltar para a terra deles, certo? Então, a gente vai estar falando do lado histórico desses fatos do Antigo Testamento, tudo bem? Então, se você está com alguma dúvida, tenta rever aí na sua mente o que você tem sobre o assunto, leia o capítulo sempre que possível, tá? Nem que seja uma página, 2 por dia, tá bom? E a gente vai começar com os fenícios. Tá. Para vocês terem uma ideia de onde fica, né, a região da Fenícia. Aqui é África, Europa, Ásia. Aqui é o delta do Nilo, tá vendo? Então aqui é a região do Egito, né? E aqui começa aquela região que a gente conhece como Canaã, né? E a região da Fenícia, ela ficava próxima à costa, tá? Então ficava próximo ao Mar Mediterrâneo aqui, o que vai ser muito positivo para eles, porque o Mar Mediterrâneo ele tem ligação com outras, né? Outras áreas. Então eles vão ter uma rota comercial marítima muito boa e eles vão aproveitar essa rota comercial marítima também para ter acesso e para ter outras regiões, tá? Como assim? Eles viviam nessa região aqui. Essa parte vermelha é todas as rotas comerciais que eles vão fazendo, tá bom? Essas bolinhas aqui são feitorias que eles vão criar. Mais no futuro, a gente vai estudar, mas aí vocês já vão aprendendo. Se você não sabe o que significa feitoria, coloca no glossário. Uma palavra que a gente vai estudar bastante durante os próximos anos em história. Mas feitoria era uma espécie de um ponto de comércio e fixação de território. Então, por exemplo, muitas feitorias, por exemplo, no Brasil, né? Quando Portugal encontrou o Brasil, ele colocou uma feitoria aqui que era, na verdade, uma espécie de uma base. Pensa numa base militar, parece bastante. E aí eles colocaram ali aquela feitoria para garantir, para lembrar as pessoas que o território era de Portugal, não era de outros grupos que fossem, tá? Assim como para a questão de comércio. Então facilitava, se ele já tinha um ponto ali em que já tinha matéria-prima, que já tinha mercadorias para eles comercializarem, eles facilitavam esses
por esse meio. Até porque esses navios bem antigos não aguentavam meses, né? Eles não tinham como colocar meses um alimento no navio para ele sobreviver, né? Porque, por exemplo, alimento é perecível, ainda mais naquela época. Hoje em dia a gente tem enlatados, mas isso aqui é bem recente, né? Então, eles colocavam essas feitorias que eram como se fossem bases comerciais, tá? Para que eles pudessem se reabastecer e lembrar que aquele território é deles. Lembrando que essa cidade aqui africana, Cartago, é a principal cidade fenícia, depois que eles saem da Fenícia mesmo, tá? Mas no início, essa parte verde aqui, olha, as principais cidades, né? Biblos, Sidom e Tiro. Sidom e Tiro mesmo é super falado na Bíblia, né? Se você lê bastante sobre a Bíblia, tem várias passagens que falam sobre essas cidades. Acho que é mais Paulo, né? Paulo fala bastante que ele passou nessas cidades. Então, são nessas regiões aqui, tá bom? Essa parte verde. E aí, se tem comércio, tem um fato importante, é o alfabeto. Mas o grande ponto aqui é que são os fenícios que criam a ideia de alfabeto. Lembra que a gente estava estudando que eles tinham, a maioria dos outros povos tinha um sistema de escrita, mas eram hieróglifos, então cada símbolo representava uma palavra ou uma frase, então você precisava ter símbolo para todas as palavras. Imagina o tanto de símbolo que não precisava. Até que os fenícios, por ser um povo muito de comércio, né? Eles criam a ideia do alfabeto, letras que podem formar palavras. Então fica muito mais fácil, certo? Se você antigamente precisava, sei lá, pensa, você consegue contar quantas palavras você conhece? Não, eu também não. Eu conheço muitas palavras. Imagina ter que um símbolo para representar cada palavra. Imagina para escrever cada símbolo para representar cada palavra. Imagina em produção textual, em que vocês iam ter que escrever um símbolo para cada palavra. Então, pensando, né, no caso do comércio, para facilitar o comércio, eles criam a ideia do alfabeto, tá? Letras que formam inúmeras palavras, cada letra com sua sonoridade. Não é o mesmo alfabeto que nós temos hoje, mas existem algumas representações parecidas. No início, na página 31 está escrito isso, tá? Os fenícios produziam um alfabeto com 29 letras, que depois reduziram para 22, tá? Tinham apenas consoantes, então não tinham vogais, aí o alfabeto inicial. Esse daqui que eu peguei foi o mais próximo que eu achei do alfabeto fenício, tá? Já era um pouco modificado e você pode ler, por exemplo, a letra A já tinha, a letra E já tinha, então já é um pouco mais para frente, eu imagino, tá? Nem sei quantas letras tem, não contei. E sempre voltado ali para a questão comercial, para registro de todas as transações comerciais, tá bom? Então vocês podem ver que isso foi mais ou menos no século 13 ali antes de Cristo, tá? Eles inventaram o alfabeto. Então, graças a eles também nós temos esse conceito, tá? E eles eram um povo semita. Essas regiões, né, que ficam ali próximo a Canaã, formaram vários povos semitas, né? Os judeus, por exemplo, são povos semitas também. O povo fenício era um povo semita, morava em Canaã. Todo fenício era cananeu, mas nem todo cananeu era fenício, porque nós temos outros povos que viviam na Cananeia, né? Que é essa região aqui. Assur, a Acádia, tudo faz parte, né, dessa região da Babilônia, de Canaã, tá? Que é uma região que, por exemplo, quando você fala que os povos hebreus vão conquistar o território de Canaã, são desses povos aqui que a gente está falando, né? Desse território aqui. A Terra Prometida, né? É essa região aqui, tá? De novo, para quem lê bastante o Velho Testamento, conhece bem essa região, né? Ou os povos que vão citando dela. O povo dedicava sempre ao comércio marítimo. Pouco eles iam para cá. No geral, eles preferiam ficar nessa região porque aí eles tinham contato com outras culturas, permitindo com que fosse um comércio bem variado, tá? De diversas coisas diferentes.
tanto do povo, das coisas que eles produziam, quanto das coisas que eles compravam e trocavam nas regiões em que eles tinham contato. Tudo bem? Alguém não entendeu até aqui? Tá difícil? Pode fazer pergunta no chat, tá, gente? Ou levanta a mãozinha aí que eu pauso para poder ouvir a pergunta. Expansão fenícia. Nós estamos na página 32 do livro, tá? Viviam na região do Mar Mediterrâneo, que eu mostrei para vocês lá no mapa, e as montanhas do Líbano, tá? Então, era um outro fato que permitia com que fosse muito mais fácil. Tá, eu já volto. Era muito mais fácil, então, eles terem contato com o mar, já que tinha montanhas que impediam deles passarem para fazer comércio com outras regiões. Tá bom, eu volto. Quem eram os cananeus? Gente, os cananeus são as pessoas que vivem na Cananeia, que era o nome dado meio que para essa região aqui que eu estou mostrando no mapa. Deixa eu circular para vocês, fica mais fácil. Meio que essa região aqui, tá? Então, todos esses povos aqui viviam na Cananeia, só que não tinha um governo centralizado, eles eram povos diferentes, tá? Com culturas diferentes, reinos diferentes. Como eu falei, quando o povo judeu, né, o povo hebreu, eles vão sair do Egito, eles estão indo para a Terra Prometida, certo? Se você lê bastante a Bíblia, você lembra disso. E lá no final, né, de Gênesis. Então eles começam uma peregrinação dos 40 anos, né, ficando mais ou menos nessa região aqui, durante 40 anos, até chegar na Terra Prometida, que é a Cananeia. Então, os povos que viviam aqui eram considerados cananeus. Então, nós temos os fenícios, o pessoal de Assur, todas essas regiões aqui, tá bom? Acho que chega até a Cádia, na verdade. Mas era um território e não um povo unido, tá? Porque eles eram várias cidades-estados ou vários reinos. Eles eram mais reinos, tá? Cada um desses aqui. Entendeu? Se não, eu posso continuar explicando, posso falar de novo. Posso trazer um mapa só da Cananeia para vocês. Mas então nem todo o fenício, ele era cananeu, ele fazia parte ali da terra. Mas nem todo cananeu era fenício, existiam outros. Travou o seu vídeo, eu não sei se você entendeu. Tô sem internet. Tudo bem, gente? Estão me ouvindo? Tá tudo travado, eu não sei se tá gravando. Então, continuando. Deixa eu diminuir aqui. A expansão, né? Como eu disse, viviam na região do Mediterrâneo, do mar, e das montanhas do Líbano. Eles extraíam muito cedro, é uma planta, é uma árvore, né? Bem forte, tá? Opa. Essa árvore tem uma madeira bem forte, que eles acabavam construindo navios. Eu trouxe uma imagem, eu ia colocar nessa aqui, mas eu queria que vocês vissem os detalhes, né, dos navios cananeus. Eles tinham uma estrutura bem grandona, sabe? E forte. Eles cultivavam também o trigo, videiras e oliveiras. Se vocês lembram da parte da Bíblia, quase sempre as pessoas que estavam lá estavam plantando. Ok. Gente, já coloquem o nome de vocês aí no chat, porque eu sei que as internets estão meio voláteis hoje, né? Várias pessoas já saíram e entraram várias vezes. Coloquem os nomes aí, por favor. No chat. Então, se você, por exemplo, quase sempre, Jesus mesmo ele fala, né, da videira,
esse tipo de planta é muito fácil de nascer ali na região, né, de Jerusalém, que são as mesmas regiões hoje, né? É que na época que a gente está estudando é muito antes de Jerusalém existir, por exemplo. Só que a terra já estava lá e já tinha pessoas vivendo. Então, essas regiões, eles cultivavam, né? Trigo, oliveira, videira, são todas regiões boas para esse tipo, porque é uma região muito seca. Então, tem que ser plantas que não pedem tanta água, tá? Eram cidades-estados, intenso comércio, as cidades fenícias, tá? Tô falando aqui. Por isso é que tinham aqueles pontos, né? Não tinha um governo centralizado, não tinha um rei fenício que unisse todo o povo. Existiam reis ou líderes de cada cidade-estado. Idioma, cultura, falta o R. Idiomas e culturas semelhantes. Então, o poder não era centralizado, mas a cultura deles era igual, a língua deles era igual, que facilitava o comércio. Eles acabaram expandindo bastante a língua fenícia também por outras regiões, porque para facilitar esse comércio, né, intramarítimo ali. As maiores cidades, Sidom, Biblos e Tiro, que é aquelas que eu mostrei aqui no mapa. Deixa eu dar uma volta, deixa eu voltar aqui para vocês. Exatamente essas aqui, olha. Como eu disse, elas não são regiões com o governo centralizado. Então, não tinha um rei que mandava em tudo, mas tinha lideranças em cada uma delas, tá? Esse daqui era um navio que eu encontrei fenício. Era a remo, né? Então, era bem difícil de remar, eu acredito tudo isso. Tá? Olha o tanto de gente que precisava, mas aí eles levavam o comércio em vários locais. Era bem veloz por causa dessa estrutura pontuda dele. Quem colocou o nome na chamada, tá? Maria Eduarda, Bianca, Mariana, Rebeca, Matheus, Beatriz. Se mais alguém entrou, podem colocar já, tá? Cidade-estado liderada por monarcas e auxiliados por aristocracia. Então, quem não sabe o que é aristocracia, coloquem no glossário de vocês também. Na verdade, todo mundo coloca, que é uma palavra que vai voltar muito. Não só esse ano, mas todos os próximos anos. Porque a aristocracia faz parte. Se você, eu vou dar um resumo, mas você pode pesquisar hoje ainda. Aí você coloca lá no glossário essa palavra e aí coloca uma estrutura melhorzinha. Mas é um governo de poucas pessoas e para poucas pessoas, tá? Então, era normalmente pessoas ligadas ao líder, então alguns parentes ou amigos próximos, ou pessoas influentes, normalmente comerciantes aqui, né? Já que era o comércio que girava a cidade, tá? Então, eram liderados por esses monarcas, então uma espécie de um rei ou algum líder que lembra a monarquia de alguma forma, e tinha a aristocracia, que normalmente eram os parentes dele ligado também ao comércio, tá? Que eram donos de terras também, não só comerciantes. A população no geral era camponês, marinheiro e trabalhavam em trabalhos especializados como vidros, tecidos e joias por causa do comércio. Então, na verdade, esses produtos que a gente está falando aqui são exatamente os produtos que eles iam comercializar. Então, esses trabalhadores específicos, eles fabricavam esses produtos que o comerciante ia levar, né, para outras regiões. Tudo bem? Se mais alguém tiver dúvida, pode ir perguntando. Deixa eu só falar em que página que nós estamos. Nós estamos na página 32 ainda, tá, gente? No 4º parágrafo da página 32, quem está acompanhando, tá? Então, por volta de 2500 a.C., algumas cidades da região de Canaã acabaram se transformando em ponto de encontro de caravanas de comércio vindas das mais variadas regiões, tornando-se dessa maneira entrepostos comerciais. Então, desde o início, né, desde 2500 a.C., já eram pontos comerciais, já eram locais que vários comércios ultramarítimos passavam por lá, ou paravam lá, ou trocavam mercadoria por lá. É isso que significa isso aqui, tá? Regiões vizinhas da Fenícia foram ocupadas por hebreus, filisteus e amorreus, tá?
E esses povos aqui também vão empurrar cada vez mais os fenícios até que eles não tenham mais território, porque eles estão conquistando cada vez mais. De novo, os filisteus. Se você lembra de Davi e Golias, Golias era filisteu, né? Então, são esses povos aqui que a gente está estudando, tá? São aquelas povos ali que os judeus ou os hebreus vão lutar, né, para conquistar a terra que eles acreditavam ser dada por Deus. Alguma dúvida até aqui? Estão acompanhando bem? Depois eu vou fazer pergunta para vocês para ver se vocês estão entendendo, tá? Disputas constantes de território. Como eu falei, né, vários desses territórios, por exemplo, os hebreus, os fenícios, vão querer o território fenício, os filisteus, né? E aí eles vão empurrando cada vez mais. Joane, Aline. Aline, sua irmã tá aí? Que daí já coloca o nome dela também. Disputas constantes de territórios, né? Então, e eles iam tendo a possibilidade, iam, na verdade, se afastando do território deles e entrando cada vez mais para outras regiões, até decidirem praticamente viver entre essas feitorias que eu falei no início da aula. Quem não estava, coloca feitorias lá no glossário de vocês, tá? É uma palavra importante, que são aquelas... uma espécie de um ponto, né, de comércio e de território. Então, eles se fixavam nessas regiões, tá? Transações comerciais intensas, trocando cedro, armas, linho, pedras preciosas, tecidos, objetos de vidro e marfim. Não era todo mundo que sabia fazer, por exemplo, objetos de vidro. Coloca o nome da sua irmã também, Aline, por favor. Que depois eu olho no chat. Que eu não tenho nada aqui para anotar e eu olho no chat quando eu vou anotar no computador. Transações comerciais intensas, trocando, né, esses produtos aqui. Lembra que eu falei das pessoas que trabalhavam de modo especializado? Então, exatamente para esse comércio se beneficiar. É troca, é escambo, tá? Então, eles não tinham dinheiro ainda para trocar, né, para pagar esse comércio. Então, a maioria das vezes era, por exemplo, assim, se a Joane tinha cedro, né, e eu tinha armamento e ela não, a gente trocava, porque eu preciso de madeira também. Então, a gente trocava objetos para poder se beneficiar e todo mundo ter tudo, tá? Então eles faziam muito isso. Acabava que entre esses entrepostos comerciais fenícios, eles podiam pegar materiais, pegar matéria-prima, ou pegar objetos de diversas nações diferentes, facilitando a troca comercial e cultural também, tá? Como eu falei, né, da criação do alfabeto. Então eles vão levar também o alfabeto para várias civilizações. Aí, peraí. Travou. Com o fortalecimento do comércio, vão se distanciando das suas terras. Então, a galera empurrando, né, querendo a terra. E eles, cada vez mais interessados no comércio ultramarítimo, eles acabam saindo ali conforme o tempo, né? Criando feitorias na região costeira da África, Europa, principalmente Cartago. Foi a maior feitoria que eles tiveram. O próximo slide é sobre Cartago, tá? Cartago está na página 33. A gente vai voltar, ó, esse ano estuda Cartago, ano que vem estuda Cartago, e se eu não me engano, no 8º ano estuda Cartago de novo. É uma cidade extremamente grande, influente e forte, tá? Porque por ele ser um ponto importante da África, muito extremamente comercial, tá? Essa cidade, todo mundo vai querer conquistar Cartago. Então, vários povos que a gente estudar vai estar atacando Cartago em algum momento, vai estar tentando ser líder de Cartago em algum momento, tá? Várias invasões pelos babilônios, persas, gregos e, por fim, pelos romanos, né? A civilização fenícia de Cartago também acaba chegando ao fim, e aí os romanos meio que tomam conta dessa região, tá bom? E aí, como eu disse, a maior cidade, a cidade mais influente e poderosa é Cartago. Eu mostrei para vocês no mapa, eu já volto lá para vocês verem, tá?
No século V a.C., tinha uma população aproximada de 400 mil habitantes, tá? Então era bastante gente para uma cidade, certo? Não era um país, não era nada. E século V a.C., a maioria das cidades não tinha nem 100 mil habitantes, tá? É uma região da África. Essa daqui é a estrutura de Cartago. Muito importante essa estrutura de não é de exército aqui, tá bom? É um porto praticamente dentro da cidade, né? Porque eles entraram bastante o porto aqui, tá? Usaram ouro como forma de pagamento em transações, então é a primeira vez que existe, não é só troca, mas também eles cobravam, né, muito comércio com ouro, é uma forma de moeda, né, a moeda de troca, comércio de marfim, ferro, estanho, ouro e prata, então eles já tinham um comércio grande de metais e pedras preciosas, certo? Na verdade era muito forte isso, o marfim é bem encontrado na África, né? Complicado. Exército com mercenários. A maioria das civilizações antigas não tinha um exército fixo, tá? E no caso, Cartago também não, mas ele tinha um exército de mercenários muito forte. Então eles pagavam para essas pessoas fazerem parte do exército da cidade. Mas elas não eram o exército do Estado. Eles eram pessoas, quem paga mais a gente está do lado, entendeu? Era como se eles fossem guerreiros profissionais. Então, eles recebiam das pessoas ou da própria cidade-estado, às vezes, para proteger. E dentro do exército de Cartago tinham até elefantes, que vai ser uma forma que vai ser utilizado por outros povos depois também, porque acha muito interessante. Até porque o elefante ele pode não ser uma arma de guerra tão fácil de usar, mas ele é um animal enorme. Então, quando ele chegava, né, para atacar, rapidamente a maioria das pessoas já não queria mais porque eram animais gigantes, né? Se tá montado, muito fácil de atirar flecha, tudo mais. Tudo bem? Entenderam até aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta? Vocês querem que eu já entre em... Não, peraí. Deixa eu ver se esqueci alguma coisa. Legal. Tem mercenários no livro de vocês, página 33, tá? Quando fala aqui de Cartago. Eram soldados contratados, isso é, que combatiam em troca de pagamento, por isso podiam ser recrutados por outros reinos. Então, por exemplo, se o Mateus ele era um mercenário, eu pagava para o Mateus lutar para mim. Mas digamos que a gente está lutando contra o Lucas e o Lucas paga mais para você, então você vai pro lado dele. Então não tinha muito uma fidelidade, sabe? Vou abrir seu áudio, Bianca. Pro. Tá me ouvindo? Peraí que eu não tô ouvindo nada. Tá me ouvindo? Deixa eu tentar aumentar meu áudio. Fala. O elefante também era usado como forma de transporte? O elefante? Uhum. Um pouco. Às vezes alguns usavam em comércio, mas ele não é um transporte muito rápido, né? Ele era mais usado no exército mesmo para assustar as pessoas. Se você já assistiu O Senhor dos Anéis, você viu em batalhas, principalmente no terceiro filme, melhor, né? O terceiro é muito bom. Você já viu pessoas lutando com elefantes. Então, é bem assustador, porque eles são animais bem grandes, né? E se ele pisa em você, acabou. Entendi. Deixa eu ver quem foi outra pessoa que levantou a mão. Você tem o livro? Legal. Eu tô pensando em ler agora, nesse ano, se eu conseguir arrumar um tempo. Eu gosto bastante dos filmes. Teve mais alguém que levantou a mão, eu tentei voltar e não achei a pessoa. O Matheus já tem a faca, o arco e o elefante. Vocês entenderam aqui? Até aqui? Ó, na página 33, né, tá falando sobre Cartago. O exército de Cartago não era permanente, sendo formado por mercenários, como eu falei.
recrutados na Grécia, no norte da África, na Península Ibérica, então eram de vários locais, eles não tinham aquele sentimento, nossa, essa é a minha terra e eu vou proteger, né? Quem paga mais eu tô trabalhando. Mas ele contava com uma forma especial, elefantes, verdadeiras armas de guerra que assustavam os adversários. A partir do século II a.C., Cartago passou a sofrer a concorrência dos romanos, que desejavam dominar o comércio do Mediterrâneo. A rivalidade entre as duas cidades transformou-se em um conflito armado, chamado Guerras Púnicas. A gente vai voltar nas Guerras Púnicas quando a gente estudar Roma, tá? Porque é uma guerra importante para Roma. Ao final de mais de um século de batalhas intensas, Roma saiu vitoriosa e Cartago foi completamente destruída. Tá? Mas ela era uma cidade que tinha esses olha, eles entravam, né, os naviozinhos aqui para ficar mais protegido, tá? Extremamente comercial, cultural, por quê? Ela era pensa que ela era uma cidade que era uma das principais em quesito comercial, tanto comercial, olha como a gente falou, né? Ele fazia comércio com a Europa, com a África, com a Ásia. Então, todo mundo se interessava em ir lá porque tinha produto do mundo todo, do mundo conhecido, né? Tirando as Américas, porque ainda não se conhecia sobre elas, sobre as Américas. Então, o mundo conhecido já trocava todo tipo de comércio lá. Todo mundo queria ir, o que também permitia com que as culturas trocassem, a língua trocasse. Então, era um ponto não só comercial, mas também cultural. Pode colocar aí anotado nas anotações de vocês, tá? Pode pôr no livro, porque acho que isso não está no livro, mas acho que é um fato importante de falar. Ela não era só comercial, ela era muito comercial, mas um outro fato, ela também era extremamente cultural, tá? Deixa eu voltar aqui para vocês verem no mapa. Então, eles saíram, né, dessa região até chegar nessa região aqui de Cartago. Olha como era fácil, né, chegar na Europa, já estava na África e também permitia chegar na Ásia, né? As rotas comerciais de Cartago, tá? Gente, alguém não colocou o nome no chat? Quem não colocou o nome no chat, coloque, tá? Camille, Aline, Joana, Maria Eduarda, Bianca, Mariana, Rebeca, Matheus, Beatriz. Mais alguém? Coloca aí. E é Ana Clara. E, gente, por hoje é só. Na semana que vem a gente continua, né? Eu vou tentar dar um povo por semana, porque senão vai ficar muita coisa para vocês. Eu sei que são muitos povos que a gente estuda no sexto ano, mais do que nos outros, mas é porque são os povos primitivos. Então a gente estuda um pouquinho sobre cada, né? Quando vocês, no ano que vem, já estudar bastante sobre poucos povos. É isso, muito obrigada. Tchau. Deixa eu ver quem não tá no chat, quem não pôs o nome. Tô só vendo aqui quem não colocou o nome. Era para mandar o nome sim. Aham, isso. Deixa eu ver quem mais não colocou. O ruim é que algumas pessoas acho que saíram. Tá bom, gente. Obrigada. Tchauzinho.